Olá, nós estamos aqui para a nossa última aula sobre as contribuições para a construção de uma sociologia científica de Emily Durkheim. Hoje nós estudaremos um pouco da obra O Suicídio. Quais são os objetivos da nossa aula? Nós pretendemos que vocês conheçam a teoria do suicídio com base em sua tipologia na teoria durkheimiana, que vocês entendam o aspecto patológico das sociedades modernas salientado por Durkheim a partir de um suicídio tipificado por ele, que é o suicídio anômico, e que vocês reflitam sobre a relação indivíduo-sociedade em Durkheim, que é uma reflexão que nós temos feito desde a nossa primeira aula, por entendermos que esse é um aspecto fundamental na sociologia de Durkheim. Só para relembrar, Durkheim vive num período que vai da segunda metade do século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial, portanto século XX, e ele já conhece então o capitalismo consolidado e suas contradições. Ele conhece tanto o progresso tecnológico, quanto as greves nos sindicatos, a Comuna de Paris, a própria produtividade fabril. E ele é influenciado fortemente pelo positivismo. Durkheim é um teórico positivista, e a gente tem aqui dois representantes importantes, que são Augusto Comte e Saint-Simon, que pensavam aí que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, portanto, numa perspectiva bem evolucionista, governada pela força da lei do progresso. E que a sociedade industrial, então, seria a fase mais avançada da sociedade devido aos avanços técnico-científicos. As principais obras de Durkheim são da divisão do trabalho social, em 1893, que nós já estudamos, as regras do método sociológico, onde Durkheim vai definir o método e o objeto da sociologia, que nós também já vimos, e hoje nós vamos trabalhar com o suicídio, que é de 1897, numa perspectiva sociológica. Então, o que faz Durkheim, o que fez Durkheim estudar o suicídio? Bem, Durkheim, ele vive num momento onde o número de suicídios na Europa aumenta muito, está aumentando. Portanto, ele sai, vamos dizer assim, de um padrão considerado por Durkheim de normalidade. Nós já vimos em aulas anteriores, que a linha tênue entre aquilo que é normal e aquilo que é patológico é exatamente dado por essa variação de casos. Então, se eu tenho um padrão de casos e esse padrão aumenta, eu estaria aí sofrendo de alguma patologia, não é normal que essa estatística ela aumente ou ela baixe demais no caso dos fatos sociais. Então, Durkheim, a partir dessa visualização do aumento dos suicídios, ele toma o suicídio como um fato social para aplicar a sua teoria, Então, mesmo que o suicídio naquele momento fosse considerado como algo individual, como uma ação individual, Durkheim vai tomá-lo como um fato social para poder estudar e aplicar a sua teoria. Então, como Durkheim vai fazer isso, Ele vai definir o fenômeno, ele vai refutar as interpretações anteriores, ele vai estabelecer uma tipologia e ele vai desenvolver uma teoria geral do suicídio com base nessa tipologia. Então, como Durkheim define o suicídio? Durkheim vai dizer que chama-se suicídio todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia que iria produzir esse resultado. E a tentativa de suicídio é o ato definido tal como o suicídio, mas que é interrompido antes que a morte aconteça, Então, só para a gente entender o que é esse ato direto ou indireto, positivo ou negativo, Esse ato direto, portanto, positivo, é aquele ato onde eu corto meus pulsos, me dou um tiro. Já esse ato indireto, portanto, negativo, é aquele onde
Eu sei que a situação pode causar minha morte, mas ela não é dada, a minha atitude ela não é dada de maneira direta, né? De maneira positiva. Por exemplo, um policial, e Durkheim vai definir esse suicídio como um suicídio altruísta, nós vamos ver, um policial que se coloca na frente de uma pessoa que vai receber um tiro, para Durkheim, isso é um tipo de suicídio altruísta e um suicídio indireto e negativo, portanto, porque embora eu não esteja puxando a arma, né, mas eu estou me colocando numa situação que eu sei que pode produzir esse resultado. E aí o suicídio, então, né, ele vai ser trabalhado, como eu já disse, como um fato social. Né? Por que o suicídio para Durkheim é um fato social? E aí a gente precisa lembrar das 3 características do fato social que caracterizam qualquer acontecimento como um fato social. O primeiro é a exterioridade em relação às consciências individuais, né? Então, um fato social, ele é exterior ao indivíduo. A segunda característica é a ação coercitiva que ele exerce sobre essas consciências individuais, né? E aí alguém pode me perguntar, mas professor, existe uma ação coercitiva para que o indivíduo se suicide? Na perspectiva de Durkheim, sim, porque a sociedade, né, ela é maior do que o indivíduo nesse caso e ela coloca sobre o indivíduo determinadas influências e ações para que ele se suicide. E ele, por último, é um fato social porque ele existe em todas as sociedades. Então, o suicídio, na perspectiva durkheimiana, ele é ao mesmo tempo exterior, coercitivo e geral. Por isso, ele se caracteriza como um fato social. Então, a partir disso, Durkheim vai refutar algumas interpretações anteriores sobre o suicídio. Então, o que Durkheim pega dos teóricos que já estavam estudando e já estavam preocupados com esse aumento da taxa de suicídios? Ele vai dizer que é preciso estabelecer uma distinção analítica entre a explicação da distribuição das taxas de suicídio e a motivação pessoal, que era o que os outros teóricos também estavam fazendo. Agora, o que essas interpretações anteriores elas tomavam, né, como padrão? Elas diziam que a taxa de suicídio, a distribuição dessas taxas de suicídio, elas dependiam de fatores de ordem geográfica, biológica ou social. E aí, isso Durkheim vai refutar. Ele vai dizer que nem a geografia, nem a biologia podem explicar a distribuição das taxas de suicídio, mas somente os fatores de ordem social são capazes de permitir a compreensão dos padrões das taxas de suicídio. Ou seja, Durkheim vai pegar o suicídio do terreno da biologia e da geografia e vai dizer, olha, o suicídio é um fenômeno social do começo ao fim. Ele precisa ser visto como um fato social e ele precisa ser entendido, as taxas de suicídio precisam ser entendidas como algo social e não como algo biológico ou geográfico. E aí, a partir disso, então, Durkheim vai formular a sua teoria, né? Ele vai estabelecer a relação entre esse fenômeno individual, que é o suicídio, e o fenômeno social, que são as taxas de suicídio, e ele vai chegar a algumas conclusões, né? A partir desse questionamento. Então, se o número de suicídios apresenta uma regularidade, né, ele é normal durante algum tempo, o que determina o seu aumento ou a sua diminuição? Né? Para Durkheim, são fatores, como nós já vimos, sociais. Então, o suicídio é um fato social que ocorre por conta de outro fato social. E aí a gente tem outra retomada da teoria de Durkheim, né? Estudada
das regras do método sociológico. Um fato social só pode ser explicado por outro fato social. Qual é o fato social que vai explicar o suicídio? É o grau de solidariedade ou de coesão social que Durkheim estudou na obra da divisão do trabalho social. Então, olhem só, em seus estudos estatísticos, Durkheim percebeu algumas questões importantes sobre esse grau de solidariedade. E a gente viu, né, que a solidariedade, essa integração entre os indivíduos, ela pode ser orgânica ou mecânica. Mecânica é a solidariedade característica das sociedades ditas por Durkheim de primitivas, e orgânica é a solidariedade característica das sociedades modernas, das sociedades capitalistas. Para Durkheim, para o positivismo, as sociedades mais avançadas por conta das questões técnico-científicas. Então, o que Durkheim percebe? Durkheim percebe que o suicídio, a taxa de suicídios, ela aumenta com a idade, ela é mais alta entre os homens, ela flutua com a religião, sendo mais frequente nas comunidades protestantes do que nas católicas, e aí a gente precisa entender que a definição de protestantismo que Durkheim está utilizando é uma definição calvinista, e entre homens e mulheres casados, comparados com celibatários, celibatárias, viúvos e viúvas, o número de suicídios é menor entre o grupo dos casados. Então, Durkheim vai entender que existe um grau de solidariedade maior em determinados grupos e menor em outros grupos. Portanto, né, Durkheim observa que o homem ele mata-se facilmente quando está desligado da sociedade, mas também se mata se estiver demasiado integrado ao grupo, né? Integrado a essa sociedade. Qual é a tipologia, então, do suicídio que Durkheim vai estabelecer? Ele vai dizer que existem 3 tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio anômico e o suicídio altruísta. O suicídio egoísta e o suicídio anômico, eles são mais característicos da sociedade moderna, e o altruísta mais característico das sociedades ditas primitivas. Mas o suicídio altruísta, ele também ocorre nas sociedades modernas. Eu já até citei como exemplo o caso de um policial que se coloca na frente de alguém para receber o tiro, né? Nós vamos chegar, então, até aí. Então, como Durkheim define o suicídio egoísta, né? Durkheim vai dizer que o suicídio egoísta ele é dado porque os laços sociais que impediriam o indivíduo de se matar, eles são poucos, tanto entre o seu grupo, quanto entre a própria sociedade. Então, terminar a sua vida terá pouco impacto para o grupo com o qual a pessoa convive. Um viúvo, por exemplo, né? Então, para Durkheim, esta é a causa de suicídio entre a população divorciada, principalmente a masculina. O outro tipo de suicídio é o suicídio anômico, e aí a gente precisa pensar aí o que Durkheim define como anomia, né? A anomia é a ausência de regras, é o desregramento moral, e é um fenômeno patológico característico das sociedades modernas, né? Então, seria uma falta de sentido ou de referências na sociedade moderna que seria provocada por um progresso ou por uma crise econômica momentânea e que faz com que o poder regulador social perca espaço para o desenvolvimento do individualismo, que a princípio é comum, né, e normal numa sociedade moderna, mas que pode se tornar patológico se houver, né, essas crises sociais momentâneas provocadas tanto pelo progresso quanto por crises econômicas.
E o suicídio anômico, ele seria decorrente desse processo de anomia. Portanto, ele também seria um suicídio patológico. É um suicídio característico do final do século XIX. A atividade humana, ela fica desregrada, né? Por quê? Porque os indivíduos, eles estão em competição permanente e com grandes exigências pessoais, e existe uma desproporção entre aquilo que os indivíduos aspiram e a sua própria satisfação. Então, o suicídio anômico, ele, na sociedade moderna, ele é provocado por crises econômicas ou pelo enriquecimento repentino, que provocariam mudanças sociais bruscas, ausência de regras claras, que traria a anomia, e aí, obviamente, um conjunto de circunstâncias favoráveis ao suicídio, né? A gente poderia pensar que nesse momento de Covid, se a gente for traçar esse perfil, é possível que nós estejamos no momento de suicídios anômicos, né? Nessa perspectiva durkheimiana. Então, nessa sociedade moderna, com uma divisão orgânica do trabalho, porque a solidariedade é orgânica, e com a falta de aptidão dos operários para as suas funções, características lá do final do século XIX, a taxa de suicídios aumentou. Então, o suicídio característico da época que Durkheim estava estudando também era um suicídio anômico, né? E aí eu trago para vocês uma animação francesa de 2012, chamada Pequena Loja de Suicídios, que vale a pena vocês assistirem. Ela está disponível no YouTube, né? Que coloca exatamente essa situação do suicídio anômico, né? Nessa animação, o que leva a população a se suicidar é exatamente uma crise econômica. E nessa música que eu vou mostrar para vocês, já que essa animação é um musical, Lucrece deixa claro que a morte seria um luxo, porque a condição atual da sociedade, né, é terrível. Então, vamos ouvir essa música. Percebe nessa música, né, como a sociedade está em sofrimento econômico mesmo, né? A lógica é exatamente essa. Então, a gente pode perceber que nas sociedades modernas, a anomia, bem como o egoísmo, são um fator regular e específico de suicídios. E Durkheim vai dizer que essa é uma das causas do contingente anual, né? O suicídio anômico, naquele momento, era o suicídio mais característico da sociedade. E aí essa charge, ela mostra, né, um pouco disso. 2 idosos aqui, muito desligados do grupo, porque o suicídio aumenta à medida que a idade cresce, né? Segundo Durkheim. Por que a gente se mata? É mais fácil do que ter que matar o mundo todo. E aí, por último, nós temos, então, o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, ele é comum em sociedades com um grau muito alto de solidariedade, onde o indivíduo é capaz de matar-se em função de um imperativo social interiorizado. O grau de coesão social é tão forte que a importância do indivíduo, ela fica nula em função da importância do grupo, né? Nesse caso, as taxas de suicídio também são altas, mas, como eu já disse para vocês, o suicídio altruísta e as taxas de suicídio altruísta, elas são mais altas em sociedades ainda não tão capitalizadas e onde, né, não tão capitalistas, desculpem, e onde o indivíduo, ele é muito menor do que o grupo. E aí a gente vai ver, por exemplo, algumas situações já na modernidade onde isso acontece, tá? Então, aqui eu trago um suicídio altruísta da época dos samurais, que é o harakiri, né? É a morte por eventração, que é quando o samurai ele abria o seu abdômen, né, para que os seus órgãos viessem para fora e ele pudesse
morrer em algumas circunstâncias, em algumas situações. Também a gente tem na Segunda Guerra Mundial, portanto já na modernidade, o que a gente conhece como os kamikaze, né? Os kamikaze, a tradução de kamikaze é vento de Deus em prol do Japão. Por quê? Porque os aviões eles caíam, né? Os pilotos japoneses, eles preferiam se suicidar a ter que entregar o seu país. E aí, mais recentemente, a gente tem o suicídio dos homens-bomba, que é um suicídio também moderno, né? Mas que coloca aí a questão da religião, né? Os muçulmanos muito ligados aí ao grupo, tá? E aí o que acontece é que muitas vezes esse homem-bomba ele tem a promessa de uma redenção, de encontrar várias virgens no céu e de ter a sua família protegida, né? Então, esse é o suicídio altruísta. Então, só para a gente refletir aqui sobre algumas questões, para a gente concluir o que a gente estudou sobre Durkheim, né? De maneira nenhuma nós estamos aqui tentando naturalizar o suicídio e também não era essa a intenção de Durkheim. Muito pelo contrário, ele vai usar a sociologia como um instrumento científico, porque era esse o objetivo dele, para oferecer uma explicação para um problema social que era crescente em seu tempo. Né? Então, Durkheim ele entende que o suicídio ele não é um processo individual, portanto, a gente não tem que considerar que fulano é corajoso ou é medroso quando tenta suicídio, na perspectiva durkheimiana, muito pelo contrário, né? É a sociedade o tempo todo que conduz as nossas atitudes individuais, e um suicídio, ele é um fato social desencadeado por outros fatos sociais, por crises, por anomia, por uma série de questões que são também sociais, né? Então, nesse sentido, embora na aparência ele seja um fenômeno individual, ele é coletivo do começo ao fim, e a gente precisa entender esse suicídio como um fenômeno, essas taxas de suicídio como um fenômeno coletivo, para que a gente possa trabalhar exatamente essas questões sociais e mudar essa realidade que nós também vivemos hoje, né? Então, eu deixo com vocês aqui 4 questões sobre o suicídio. Ao final, eu deixo também o gabarito para vocês, né? E deixo também as referências, né? Nós ficamos por aqui hoje. Eu continuo pedindo a vocês que, se puderem, fiquem em casa. Qualquer dúvida, a gente conversa através do nosso canal. Fiquem bem e até a próxima aula. Um beijo no coração.